Pessoal, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do Monumental Podcast. Eu sou Eduardo Alves, jornalista e também dono da página Analisa Vasco e sou apresentador desse programa. Junto comigo, na bancada fixa, estão Pedro Vasconcelos e Marcos Paulo, da página Central do Cocão. Como de costume, teremos a parceira do nosso amigo da página Scout Vasco, querido Léo, e como convidado, teremos o querido Wesley Kurt, uma das grandes vozes sobre Vasco aqui no Twitter. Antes de dar seguimento às apresentações de todos aqui, fica o convite a seguir o Monumental Podcast em todas as redes que ele está, que são o Twitter, o YouTube e o Spotify. Dito tudo isso, vamos passar a vinheta e dar início à nossa resenha. Primeiro eu convido o querido Pedro Vasconcelos para se apresentar. Fala galera, tudo bem? Estamos aí, mais um episódio com essa bancada aí que o nome já diz, né? Monumental. Grande Léo, grande Eduardo, da Analisa Vasco, Marcos, da Central do Cocão. E hoje aí com o querido Wesley Kurt, que é um cara que eu acompanho bastante tempo aí no Twitter. Vai ser um papo interessantíssimo, um cara que tem muito a acrescentar aí no nosso programa. E vamos lá para mais um episódio que hoje tem bastante coisa para falar. É contigo, Marcos. Fala galera, beleza? Sou eu, Marcos, ADM da Central do Cocão. Mais uma vez aí, satisfação estar nessa mesa, que a gente sempre aprende mais do que ensina. Bora para mais um programa, vamos que vamos. Fala galera, boa noite a todos da bancada. Sou o Léo, estou aqui sempre fazendo as análises dos jogadores, das partidas do Vasco. É sempre um prazer estar aqui junto com a gente. Manda um salve ao Wesley que está junto com a gente hoje também. É um prazer que esse vídeo de hoje seja muito esclarecedor para aquilo que o Vasco está buscando no mercado. Rapaziada, boa noite aí para todo mundo da bancada. Léo, Marcos, Eduardo, Pedro, todos os ouvintes aí. Me sinto aí honrado de estar aqui com vocês, recebendo esse convite, para a gente falar um pouco mais aí do nosso grande amor, né? Que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então é um prazer estar com vocês aí, aprendendo um pouco mais. E vamos nessa. Como de costume nosso aqui, iniciaremos a nossa resenha com aquele papo mais analítico, mais pé no chão, sobre os assuntos da semana. E como esperado de uma intertemporada sem jogos, nomes foram especulados como possíveis novos reforços do Vasco. A posição com mais nomes ventilados, sem sombra de dúvidas, foi a de volantes. Eu queria saber do Léo, primeiramente, como ele analisa esse possível novo reforço do Vasco, Kaique, do Juventude. Falar de Kaique é falar de um volante que o Vasco não tem, acho que desde o Yuri Lara. Um volante mais de marcação, um cara que preenche bastante aquela frente de zaga ali, que é um dos principais problemas que o Vasco apresentou nos últimos 3 jogos. Um meio de campo que ficava sem marcação e muito exposto à frente de zaga. É um cara que, se você for colocar todos os números defensivos, ele está acima de quase todos aqueles que foram especulados no Vasco e que estão no Vasco hoje. É um jogador que eu não vejo com tanta técnica com a bola no pé, né? Não é aquele cara que você vai esperar ele sair driblando, dar um passe entre linhas, mas é um cara que faz o simples. Desarma, busca dar o passe para o companheiro mais próximo dele, então acho que é um cara que vem para ser o marcador. Comparando ao Zé Gabriel, muito mais marcador do que o Zé Gabriel. Com a bola no pé, acho que é um cara que precisa melhorar. Comparando ao Sforza, muito mais marcador do que o Sforza, mas com a bola no pé também acho que tem que melhorar. Então é um cara que vem para ser o cão de guarda ali, né? O pitbull do meio de campo para marcar nesse time do Vasco. Ainda aqui com o Léo, eu queria saber, taticamente, se faz sentido a insistência do Vasco em Marlon Freitas e Emanuel Martínez, se eles são jogadores que encaixariam nesse esquema de jogo atual do Ramon Dias. Falando sobre Marlon Freitas e Emanuel Martínez, são duas características de jogadores que o Vasco busca para preencher aquilo que era Jair e Paulinho antes da lesão. Colocando aqui o Emanuel Martínez, um jogador que no ano passado deu 5 assistências somente no Campeonato Brasileiro, tem um nível de assistências esperadas XA 5.59, é um cara que tem 4 grandes chances criadas, então para um volante é um cara que cria bastante. Indo mais longe, um jogador que no Barcelona de Guayaquil fazia muito o que o Paulinho chegou a fazer nesse Vasco, fazia essa transição defensiva, essa transição ofensiva, e que conseguia fazer esse time sair do sufoco com a bola no pé, com bons passes, e que conseguia criar. Colocando o Marlon Freitas, a gente pode ver um cara que, além dessa condição de fazer esse arraste do time, né, essa transição ofensiva, é um cara que tem uma imposição física, é um cara mais físico,
mas que consegue fazer essa transição também com qualidade. E aí mostra que faz sentido ao que o Ramon Dias quer. Por exemplo, o Marlon Freitas não deu tantas assistências quanto o Emmanuel Martinez no último Campeonato Brasileiro, foram 2 assistências, um XA, que é assistências esperadas, de 2,82, mas já teve mais ações com a bola, 61, 2 grandes chances criadas. Mas é um cara que ajuda esse time a chegar à frente, mas que marca também. Então acredito que o Ramon Dias enxergou que o Vasco tem um problema na transição, que precisa de jogadores que ajude na construção, como é o Emmanuel Martinez, e que ajude na transição defensiva, como é o Marlon Freitas. Para mim, 2 boas opções, e se eu fosse escolher, contrato os 2, a gente vai poder aí alinhar 2 estilos de jogo quando a gente puder. E para um time que quer ser campeão, quer algo mais, ter 2 opções como essa é algo que a gente precisa. É isso, Léo. Fica aqui o convite para você se despedir aqui para o pessoal e também apresentar as suas redes aqui para quem ainda não conhece o seu trabalho. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Sempre grato e solicito a vocês aqui que a gente puder, a gente vai estar aqui ajudando. Convido a galera a seguir o Scout Vasco lá no X. Eu estou no Comenta Léo Vascaíno em todas as outras redes sociais de vídeo, YouTube, também Quai, TikTok, também no The Talent Scout. E a gente vai fazendo esse trabalho aí, trazendo um pouquinho mais para próximo do torcedor vascaíno essa análise e buscando trazer o campo de uma forma mais didática para vocês. Sempre bom estar aqui. É isso. Vamos agora à continuidade do nosso programa. Hora de tratar das pautas mais urgentes dessa semana do Vasco. Queria começar aqui com meu querido amigo Wesley Kurt. Eu queria saber de você, o que você enxerga dessa lentidão do time para contratar reforços? Boa noite novamente. Essa é uma questão, né, um assunto importante a se falar, porque ele vem gerando um incômodo, não é de ontem, né? Ele vem gerando um incômodo desde o início da 777 no Vasco, né? Onde a SAF ela tem sua importância, graças à SAF. Nós sabemos o limbo que estávamos no Vasco Associativo, e a SAF ela veio como essa luz no fim do túnel, ela veio como essa esperança para a torcida, ela veio gerando muitas expectativas, muitas promessas, e de fato, com a SAF, os salários estão em dias, o time ele foi mais encorpado, nós vimos melhores visíveis. Inclusive, nos últimos 2 anos foram investidos 200 milhões no futebol. Porém, isso não é tudo, porque nós estamos vendo uma série de situações que aconteceu com o diretor, com Paulo Brax, a demora que aconteceu e a torcida caindo em cima, porque desde o início na reformulação, no ano passado, o time ele estava carente de peças, ele precisava de contratações, e nós vimos uma demora, onde a torcida ela chiou, onde a galera reclamou, porque visivelmente faltavam peças de qualidade no time, até porque era o primeiro ano da SAF. E a galera reclamava muito dessa demora. Só que aí ficava a dúvida. A demora é por causa do Paulo Brax, a demora é por causa da burocracia dos americanos. Parecia que um falava uma língua, o outro não falava outra. E com isso, o campeonato em andamento, que era algo que, inclusive, no Twitter eu bati muito nessa tecla, desde o início da era SAF do Vasco, né? Sobre essa demora, sobre a contratação, sobre o perigo de você montar um elenco, de você entrosar os jogadores com o campeonato rolando. E ainda mais no Vasco, com o histórico que nós temos recentemente, onde a pressão ela tende a ser muito maior do que outros clubes que talvez não investiram tanto. Outros clubes talvez de menor expressão. Então, como aconteceu no ano passado, a gente fez aquele primeiro turno pífio, né? E aí tinha a esperança da segunda janela, a janela do meio do ano, para ver se eles consertavam os erros que foram cometidos no primeiro semestre. E, de fato, nós vimos que graças a Deus, né, deu certo. Porque veio o Paê, veio o Paulinho, o Verrete, o Medel. E a gente viu que o time ele deu liga muito por causa também do Ramon Dias. Porém, foi mais sorte do que juízo. Porque a gente chega na última rodada ali, 35 minutos do segundo tempo contra o Bragantino, a gente estava caindo. Então, parece que do ano passado para cá, a esperança da torcida era: erramos em 2023, mas vamos consertar esse erro. Os erros que foram cometidos não podem ser cometidos em 2024. E aí eles contratam o Alexandre Matos, que dispensa comentários, o histórico dele, né, a sua profissão dentro do futebol, os clubes que ele passou, os títulos que ele conquistou.
um ótimo profissional. E aí a torcida empolga novamente, porque agora era o segundo ano de SAF. Alguns erros que foram cometidos na Série A, né? Alguns erros que foram cometidos em 2024, eles não poderiam ser mais cometidos, porque o torcedor está cansado, né? Do mesmo histórico, do mesmo filme repetido, de sofrer novamente. O torcedor do Vasco, ela merece, pelo menos, o mínimo que o torcedor pede e espera, é uma tranquilidade dentro do Campeonato Brasileiro de 2024. Só que, infelizmente, para a frustração de muitos, a demora ela permanece. E aí a galera se divide. É o quê? É o Matos? Mas o Matos só está fazendo negociações com o mesmo empresário. Está vindo jogadores de qualidade um pouco duvidosos que podem surpreender ou não. E a tendência é sempre dar errado, né? Só você pegar o histórico de jogadores que pegamos, que vieram de times menores, sabe? Que eram contestados em outros clubes. Às vezes de 50 jogadores, 5 dão certo. Então é você arriscar. Quem pode arriscar desse modo e errar são clubes que estão com elencos prontos. E aí vale fazer uma aposta, ir num time pequeno no estadual, você pegar um jogador que está se destacando. Agora, o problema do Vasco é que ele não está com um time pronto. A gente achou que nós estávamos com a base pronta, pelo menos, porque o time que do ano passado ele fez uma boa campanha no segundo turno com o Ramon Dias, só que teve a lesão do Paulinho, teve a lesão do Jair, teve a saída do Peck, a saída do Marlon Gomes. Então foi evidente que faltavam peças. Só que essa demora ela se repete. E aí uma galera ela tende a criticar a burocracia da 77, porque eu acho também que é uma burocracia muito grande, é uma demora que o futebol brasileiro ele é diferente, é uma dinâmica diferente. Então, pelo menos eu falo por mim, eu achei que esse ano seria um pouco diferente. Nesse sentido de, poxa, vamos adiantar as situações, porque aí vem o ano de maior aporte da história do clube, 240 milhões de aporte. Só que esse aporte não é para agora, como foi ventilado para a torcida. Esse aporte ele vai cair, e se cair no ano que vem, sabe? Então, o torcedor ele fica frustrado novamente pela demora, e aí o Matos ele é mandado embora, e aí tem um vazamento de conversa, e aí a gente fica sem um diretor desde o mês passado, vou fazer um mês agora, e a demora ela segue em outros âmbitos. O patrocínio, a gente está desde janeiro, 20 de janeiro, se não me engano, sem o patrocinador master. A última contratação, ela já tem tempo, a gente não contrata também. Então, tudo que ronda o clube é uma demora que desgasta o torcedor, sabe? São situações que vão se desenrolando e aí não dá certo, o Vasco não consegue fechar com o jogador X e o Campeonato Brasileiro ele vai se aproximando e aí vem aquele mesmo pesadelo de sempre. E aí, para piorar, o país se machuca, então o torcedor ele fica aflito. E essa demora ela só tende realmente a afligir mais o torcedor que já está cansado, já passa por 20 anos aí no mesmo marasmo, né? Então, essa demora é algo que incomoda, essa demora é algo que é perigoso, essa demora é algo que nós já vimos em outros campeonatos, o perigo de montar o time, de deixar para resolver na janela do segundo semestre. Então, é um risco grande que, infelizmente, estão pagando para ver novamente, né? É isso, eu concordo com o Wesley, acho que foi tudo muito bem colocado. E ainda sobre essa temática de reforços, né? Agora eu pergunto ao meu camarada Pedro, queria que ele pincelasse um pouco sobre essa prolongada negociação entre o Vasco e o América pelo Emmanuel Martinez. Como é que você analisa essa negociação? E também o que você sabe do jogador para você poder passar aí pra gente? Bom, Eduardo, eu admito que eu conheço pouco sobre o Martinez, não acompanhei a temporada de perto, mas é um jogador que foi muito falado. Foi um jogador que a torcida já vinha pedindo ele, né, pelo menos a bolha, né, que a gente está no Twitter já pedia ele há bastante tempo. Pelo que eu pude, né, acompanhar um pouco dele, eu sei que é um jogador que faz um excelente box-to-box. Foi como o Léo falou, ele tem características que o nosso time é carente hoje, né? E, cara, eu acho que o único erro nessa contratação é ela não ter vindo antes, porque é um jogador que não tem custo elevado, é um jogador que já está adaptado ao solo brasileiro, é um jogador que não tem uma multa enorme, o Vasco não vai ter nenhuma dificuldade para fazer um contrato com esse jogador. Então, eu acho que é um jogador saudável, né? Não é um jogador que tem lesões, né, constantemente, isso é importante, é um dos fatores mais importantes no futebol atual. Então acho que o único erro mesmo é não ter trago esse cara antes, não precisava ter esperado essa janela, poderia ter
ter contratado ele inclusive antes do estadual. Então acho que é uma contratação que só tem a acrescentar aí. É isso. Agora, falando um pouquinho mais da parte burocrática do Vasco, eu acho que sempre vale a reflexão sobre a atuação do nosso CEO, Lúcio Barbosa. Antes de a gente falar uma maneira um pouco mais geral, eu queria uma pincelada rápida aqui do Marcos sobre essa busca por um patrocinador master que já se prolonga desde o início do ano. Como é que você enxerga essa busca, Marcos? Eu enxergo, Eduardo, igual o Wesley enxergou em relação à contratação dos jogadores, igual o Pedro também reclamou sobre, deixou o seu ponto sobre a demora, e é a mesma visão que eu tenho. Eu acho que precisa ter mais agilidade, cara. Assim, teve até uns seguidores que falaram comigo em relação que o Vasco hoje não tem a preocupação em relação à folha salarial, que agora o time tem dinheiro e tal, só que, irmão, são 90 dias, pô. A gente está a 9 dias do início do Brasileirão, que começa dia 13 agora, dia 14, e a gente não tem, pô. Então, assim, será que a gente vai iniciar o Brasileiro sem um patrocinador master, cara? E assim, querendo ou não, por mais que é um valor anual, né, que é pago ali pelo ano inteiro, pô, cara, é muito importante isso, pô. É um dinheiro que entra, por mais que o clube tenha dinheiro agora, mas é um dinheiro que entra. Então, assim, acho que o problema do Vasco hoje é agilidade. Todas as pautas que a gente falou têm a ver com agilidade. Essa burocracia, essa exceção de conversa, e conversa aqui, aí conversa ali, aí, porra, aí passa 10 dias, pô, o Vasco não mandou ainda a proposta, aí inventa, vai ter mais conversa, enfim, cara, acho que tudo a parte da agilidade. Tanto para contratação quanto para buscar o patrocinador mais. É isso, e ainda nessa parte administrativa, né, agora já é uma maneira um pouco mais geral, queria ouvir do meu amigo Pedro como é que ele avalia a atuação do Lúcio Barbosa nessa janela, em especial aí nas tomadas de decisão e também nos reportados aumentos de orçamento. Como é que você analisa essa atuação dele? Cara, a atuação do Lúcio, assim, vou falar uma coisa que pode até virar corte, ser até uma parada polêmica. Cara, não tô vendo quase diferença dele pro Luiz Melo, sinceramente. Claro que no clima melhorou, o pessoal reclamava bastante do Luiz Melo lá, né, do flamenguista, do CEO flamenguista, reclamavam dele, falavam que o clima não era legal, ele queria acabar com a Vasco TV, etc e tal, coisas que não cabem falar aqui nesse episódio. Mas digo assim, questão da administração, das tomadas de decisão, das demoras, da burocracia, não vi muita mudança. Acho que o pessoal passa pano pro Lúcio por ele ser vascaíno assumido, então tem uma leve passadinha de pano aí. Acho que tem a melhorar, sim. Ele pode ser um bom profissional, mas querendo ou não, é a primeira experiência dele, né? E, cara, não dá pra ser assim. Acho que também o Lúcio não é 100% culpado. A burocracia dos americanos atrapalha muito nesse processo. Mas é aquilo, cara. É o que o cargo pede, né? O requisito do cargo. Se ele tem que trabalhar dessa forma, independente de ser burocrático ou não, ele tem que agilizar, ele tem que fazer da melhor forma, da forma mais rápida e melhor, né? Precisa, independente de qualquer situação, ele tem que dar um jeito. Da forma que tá agora, não tem como permanecer. Vamos agora falar de coisas boas. Enfim, tivemos a definição das primeiras 9 rodadas do Vasco no Brasileiro. A CBF divulgou a tabela elaborada e sabemos datas, locais e dias para as partidas. Então eu vou só rapidamente informar aqui a galera de alguns desses confrontos. Primeiro, é fundamental alertar sobre a estreia do Vasco no Brasileiro, que será no próximo domingo, dia 14, contra o Grêmio, em São Januário. E essa partida, até o momento, está marcada para as 4 da tarde, mas as vendas, até o momento da gravação desse programa, não tem nem previsão de serem abertas. Também ficou destaque aos clássicos. O Vasco será mandante contra o Flamengo nesse primeiro turno. Inclusive, essa partida é legal destacar que, a princípio, constava como sendo em São Januário na tabela da CBF, mas já foi tirada de lá rapidamente, né? Fica aí a dúvida de onde vai ser, afinal, o Fluminense tem jogo em casa contra o Juventude nesse mesmo dia e provavelmente vai usufruir do Maracanã. Bom, agora a gente precisa tocar num tema um pouquinho mais complicado, que é a possibilidade de suspensão da GDA e da Força Jovem por conta de uma suposta briga ocorrida após o clássico contra o Flamengo pela Copa Rio Feminina em fevereiro.
As duas torcidas já se pronunciaram oficialmente, informando que não têm conhecimento dessa briga, além de se defenderem da acusação do Ministério Público e, em especial, do promotor Rodrigo Terra. Queria ouvir do meu amigo Pedro o que ele acha dessa situação toda. Cara, eu acho surreal. Para mim é a única palavra que define. Gente, quem tá ouvindo agora, abre o Google, escreve assim, Loja Força Jovem. Cara, qualquer um tem acesso a material de torcida. Não tô aqui pra defender ninguém. A única questão é, não adianta ter punição para CNPJ. Qualquer um pode ter material, entendeu? Às vezes o cara não é nem associado, não é nem sócio da torcida, mas tem ali um material, foi pra rua, brigou. E a punição é pra torcida? Às vezes o cara nem frequenta. O cara vai lá e tem a blusa, e aí? Então isso tem que acabar, a punição ao CNPJ não adianta, tá? Banir a torcida de levar material pro estádio não adianta. A gente sabe que hoje raramente as brigas são no estádio. Claro que ainda tem, a gente viu nos episódios lá de Brasil e Argentina, ainda existe brigas no estádio, mas cara, é a minoria. As brigas são na estação de trem, as brigas são nem no entorno também é difícil ver, tem muito policiamento, mas as brigas são pela rua, cara. Estação de trem, estação de metrô. E você tirar a torcida do estádio não adianta. A gente sabe que não muda em nada, a única diferença é que eles vão entrar sem o material, eles vão continuar frequentando. Você proibir a entrada desse material, você só prejudica quem produz o material, que é a tia que costura a bandeira, que é a gráfica que faz as camisas, que faz os adesivos, esses são os únicos prejudicados. A punição não pode ser mais por CNPJ, cara, isso já está ultrapassado. A punição tem que ser por CPF. A gente tem hoje um estádio que você tem leitor facial para entrar, mas não tem câmeras nas ruas que possam identificar quem cometeu essa infração e punir direto no CNPJ, banir esse cara do estádio. Isso sim é uma punição que vai ter efeito, cara. Isso aí, pegar e proibir o cara de ir com a blusa da torcida, com o material da torcida, isso é bobeira. Isso é bobeira. Quanto tempo Força Jovem está impedida de ir pro estádio e a gente continua escutando as músicas? Você acha que algum integrante está deixando de ir? Não tá, cara. O cara só não vai com a camisa e com o material. E o pessoal tá na pista até hoje. E aí, adiantou alguma coisa? Não adiantou. Agora, quem briga, aí o cara tem que ser punido. Porque a torcida organizada não é só pra isso. A torcida organizada, claro, não vou passar pano aqui, a gente sabe que briga. Mas não é só disso que vive. A torcida organizada faz ação social, a torcida organizada faz música, faz festa, faz mosaico. Entendeu? É a nossa forma de torcer aqui no Brasil. O policiamento tem que ser reforçado em dias de jogos, nas estações de trem e principalmente essa questão, banir o cara que tá arrumando briga, bota ele para ir na delegacia dia de jogo, assinar lá o termo 2 horas antes do jogo começar e 2 horas depois do jogo começar. Só não pode, porque para mim é um trabalho preguiçoso. Não pode pegar, vou banir aqui o CNPJ, o cara não vai mais entrar. Então tá bom, mano. Pega e cria outro nome com outro CNPJ aí. Você vai impedir como? Não adianta. Tem que ser pelo CPF. E não é... Isso já é de muito tempo. Já devia ser há muito tempo. A gente tá totalmente ultrapassado. Bom, agora olhando um pouco mais pro dentro de campo, recentemente tivemos a notícia da lesão de Dimitri Payet, que sofreu uma entorse no ligamento do joelho e ficará fora de ação por algumas semanas. Isso provoca sua ausência na nossa estreia no Brasileiro e, muito provavelmente, em alguns dos primeiros jogos do Vasco no campeonato. Queria ouvir do meu amigo Marcos o que ele acha dessa ausência. Cara, a primeira coisa que eu acho, Eduardo, é um azar absurdo, né? Você não poder contar, primeiramente, com o Paulinho e com o Jair, com lesões parecidas, né? No mesmo local, no joelho, só que em diferentes tempos de recuperação. Você também não poder contar com o craque do time, que é o Dimitri Payet, né? Um cara que articula ali o meio-campo. A maioria das jogadas de lance de gol é criada por ele. E você não poder contar com esse cara, para mim, é complicado pra gente que é vascaíno, né? Enfim, o que me deixa mais satisfeito é a força de vontade que ele tá tendo para poder se recuperar o mais rápido possível.
Eu vi, inclusive, que o Vasco queria arcar com os custos para poder ele se recuperar em casa, e ele escolheu ficar no CT, inclusive dia de sábado e domingo. Então, pô, meu irmão, para a idade que o cara tem e essa força de vontade de querer retornar logo aos campos, isso para mim faz total diferença na recuperação. Desejo aí a ele o máximo de energia positiva. Acredito que todos os torcedores vascaínos também estão nessa mesma vibe e que ele se recupere logo. Por fim, mas nem um pouco menos importante, eu queria que a gente pincelasse um pouco sobre uma data marcante que foi celebrada ontem, no domingo, que é o centenário da Resposta Histórica. É uma data muito marcante que importa muito não só na história do Vasco, como na história do futebol e do Brasil também. Eu queria ouvir um pouco do meu amigo Wesley, como ele enxerga a importância dessa data. Opa, Resposta Histórica, né? Centenário, nosso maior título. Costumo dizer isso, que os maiores títulos dos outros clubes, eles são taças, né? E a nossa é um papel. Mas um papel, um documento que muda, né? Tanto a história do Vasco quanto a história do futebol brasileiro. É um documento que é de suma importância, como foi falado, né? Jornalistas costumam falar que deveria ser ensinado nas escolas, né? Que é a resposta histórica, que é um dos maiores orgulhos, né, do vascaíno. O vascaíno, diferente de outros torcedores no futebol, que se orgulha apenas de vitórias e taças e campo e bola. O vascaíno, além das taças, além do campo e bola, o vascaíno se orgulha da sua história, de São Januário, da resposta histórica, dos camisas negras. E é importante a gente dar essa pincelada aqui. Nesse centenário, 100 anos, né, se passaram, onde o Vasco ele faz um marco na sociedade e também no futebol. Porque se analisarmos, se formos parar para analisar o contexto daquela época, daquele período, estamos ali no Brasil, Primeira República, num período, num contexto caótico, onde, por exemplo, mulheres não tinham direito a voto, analfabetos não tinham direito a voto, num período onde, poucos anos antes, tivemos a abolição da escravidão, a Lei Áurea, e 16 anos depois disso, o Vasco tem o primeiro presidente negro, em 1904, o Candinho, né? Então, o Vasco, desde o seu início, mesmo a sociedade, ela tendo um padrão elitista, ela tendo um padrão que excluía determinadas camadas da sociedade, entre elas o negro, o pobre, o analfabeto, o próprio português, porque a Primeira República ali no Brasil cresce um antilusitanismo muito grande. Então, vários portugueses que vêm da Europa, fugindo da guerra, que eram camponeses, que eram pobres, à procura de trabalho também, eles sofrem uma represália, tanto da mídia quanto das pessoas, dos jornais, né, da época em si. Então, o Vasco, desde o início, ele vem para ser diferente. Como nós falamos aqui, 16 anos após, né, a Lei Áurea, o Vasco tem um presidente negro, né, que é o Fernandinho. No próprio Remo, o Vasco ele abre os seus treinos. Era um esporte de muita elite, né, assim como o futebol, mas o Vasco abre os treinos de remo, ali em 1908, por aí, para as pessoas irem, para os torcedores irem treinar, né, para ver mais de perto a prova, para se habituar, né. Isso causa um pouco de rebuliço. E aí, quando o Vasco ele adentra no futebol, que o Vasco ele vem de baixo, né, o Vasco ele vem ali das divisões inferiores no futebol, ele não entra na primeira divisão à base da canetada, à base por ser o maior clube do Rio no remo, após vir de um tricampeonato. O Vasco ele entra no futebol, ele olha para os outros campeonatos que tínhamos, né, naquele período, os suburbanos e tudo mais, e o Vasco ele enxerga ali jogadores qualificados, como o próprio Nelson da Conceição, nosso goleiro, o primeiro goleiro negro da seleção brasileira, um dos maiores ídolos também da história do Vasco, fez parte dos camisas negras. O Nelson é um exemplo que ele vem para o Vasco. Salvo engano, ele vem do Engenho, o time da época. E o Vasco ali ele começa a montar, ele começa a ter uma base para um time que seria, em 1923, no primeiro ano de elite, campeão carioca. Campeão do principal campeonato da cidade, um dos principais campeonatos do país por muitos anos, que foi o campeonato estadual do Rio de Janeiro. E o Vasco ele teve jogadores que fizeram totalmente a diferença. Jogadores que eram operários, jogadores negros, jogadores portugueses, analfabetos, brancos, pobres. Então o Vasco ele tem dentro de si uma parcela de pessoas
que eram mal vistas naquele período do Brasil Primeira República, a ponto de, por exemplo, o presidente da época, Epitácio, ele proibir que jogadores negros fossem convocados para a seleção brasileira, se eu não me engano, em 1922. Então existe uma grande represália. E existe um jogador que, inclusive, ele foi homenageado, né, agora pelo Vasco Associativo, né, o Centro de Memória do Vasco. Inclusive, mandar um grande abraço lá para o meu amigo Valmer, para toda a galera que faz parte do Centro de Memória. Ele é homenageado na camisa, né, que lançaram agora em comemoração à resposta histórica, e também no acervo, né, digital do Vasco. Inclusive, antes da gente abrir aqui a nossa live aqui de hoje, eu estava dando uma olhada aqui, ficou muito maneiro, o maior acervo de clubes aqui, né, do mundo, que o Vasco lança. Então, nós temos aqui, por exemplo, o jogador Leitão, que ele era analfabeto. Ele vem do Bangu, ele era analfabeto, só que só no Vasco ele começa a ser perseguido para ele para assinar as súmulas, né, que era de praxe ali, e ele não sabia. Então ele era constrangido, a liga, os clubes na época de elite perseguiam, né, também esses jogadores, e dentro do Vasco, o Vasco colocou professores, né, à disposição para alfabetizar tanto esses jogadores que eram analfabetos como outros que eram semi-analfabetos. Então a perseguição começa, porque o Vasco ele começa a incomodar. O Vasco ele é campeão, ele bate nos clubes de elite do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Botafogo, América. E com isso, esses clubes eles se incomodam com o sucesso do Vasco, com o crescimento da torcida do Vasco, porque, como eu falei aqui, o Vasco abrangia uma parcela da sociedade que não era bem vista. Os portugueses, os negros, os operários, os analfabetos. Então essa massa ela se sente representada. E a torcida ela começa a crescer de forma bem rápida, a ponto em que em 1927 o Vasco participa, né, do torneio, que é o clube mais querido, né, do Brasil. Ele participa junto do arquirrival Flamengo, para ver quem era a maior torcida que tinha no Rio de Janeiro. E, inclusive, isso daí foi manchado, né? Depois, com mais tempo, a gente pode contar essa história. Mas teve falcatrua, como sempre, né, do rival, em 1927. Mas nós vemos que o Vasco é campeão carioca de 23, aquele clube no primeiro ano de elite, ele desbanca todos os outros. Ele é campeão, ele mostra uma representatividade muito grande, que o futebol não era só de elite, o futebol não era só para rico, o futebol não era só para os clubes ali de elite. E com isso existe, acontece, né, a resposta histórica, onde Arnaldo Guilherme, que era presidente da federação e também presidente do Fluminense, né, ele solicita essa exclusão de 12 atletas do Vasco, né, do campeonato. E aí seria muito válido e viável para o Vasco até mesmo aceitar, porque o Vasco ele era o atual campeão da cidade. O Vasco estava numa crescente. As principais rendas que tínhamos nos estádios do futebol naquele período era do Vasco. O Vasco jogou em vários outros estádios, e um deles é Laranjeiras, onde o Vasco, o Fluminense alugava para o Vasco, não emprestava, como alguns insistem em dizer, né? O Fluminense alugava para o Vasco porque era viável para ele, porque o Vasco era o clube nas súmulas da época que era o que mais dava renda, disparado nas arquibancadas. Então, para o Vasco poderia ser viável. Não vou comprar briga com a federação, não vou comprar briga com os clubes. A gente vai agradecer o serviço prestado aos jogadores e tudo bem, acontece. É o regulamento, né? Tá ali na federação, nos clubes. Só que o Vasco ele faz diferente. O Vasco ele abre mão e ele corre o risco até mesmo de existência, porque ele seria excluído do principal campeonato. Ele abre mão de tudo aquilo em favor dos seus atletas, em favor do seu princípio, em favor do que era o Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Vasco redige ali a resposta histórica com o presidente Prestes, né? E nós vemos que ele dá uma resposta ali que entra para a história, né, do futebol, em 1924. E o Vasco sai do campeonato, né, de 1924 e fica para a história. Domingo, ontem, né, fez 100 anos da resposta histórica, de tudo que envolve, né, a importância social no meio do futebol e da sociedade. E nós vemos que, com tudo isso, né, que
esse contexto da resposta histórica, o Vasco ele é campeão em 24 também, e o Vasco ele retorna justamente por causa dessa questão da renda, né? A diferença na súmula dos estádios, da torcida, da remuneração de 24 para 25, ela é enorme. É uma discrepância muito grande. Então o Vasco ele volta, né, para o campeonato de 23, para o principal campeonato carioca, né? E nós vemos que eles tentaram achar mais um motivo, mais um jeito, aquele racismo implícito, né, de barrar o Vasco. Porque se você for pegar as imagens da época, os jornais, por exemplo, eles cometiam racismo com o Nelson de forma ali, clara. As pessoas, o regulamento do campeonato, era claro o racismo que estava ali, com relação ao analfabetismo, com relação ao trabalho informal. Então eles achavam várias maneiras de tentar barrar o Vasco. E não parecia ser escandaloso, né? O racismo e tudo mais. Até porque se hoje existe o racismo, tanto na sociedade quanto no futebol, naquela época era muito pior. Era muito claro. Então nós vemos que quando o Vasco ele retorna, eles tentam colocar mais uma barreira. E qual é essa barreira? O Vasco ele não tem estádio para jogar. O Vasco ele não tem um estádio. E aí nós sabemos a história. Vimos ali que o Vasco ele faz a campanha dos 10 mil, os torcedores se ajuntam, a diretoria se ajunta para construir, em tempo recorde, né, o maior estádio da América Latina, que era São Januário, que foi inaugurado em 1927. Inclusive, um dos maiores doadores dessa campanha de arrecadação foi o próprio Nelson da Conceição, o goleiro do Vasco, que no período de 23, ali no período dos anos posteriores, ele, por exemplo, quando ia jogar em Laranjeiras contra o Fluminense ou na Rua Paissandu contra o Flamengo, os torcedores rivais eles se aglomeraram atrás do gol para atacar pedra no nosso goleiro, para insultar ele, para perturbar ele, para tirar a concentração dele do jogo. Então, o Vasco ir para São Januário a gente costuma dizer também que é uma das maiores respostas que o Vasco dá concreta, né, contra essa perseguição, contra esse racismo que o clube enfrenta. E o Nelson, ele é um dos maiores ali, um dos maiores pessoas que participam, que dão um valor grande para essa construção de São Januário, porque ele sentiu na pele também esse racismo. Não só ele, como todos os outros jogadores que fizeram história, sabe? Que participaram desse processo, onde o Vasco ele vence os rivais, onde o Vasco ele redige a resposta histórica, onde o Vasco ele constrói o maior estádio da América Latina, onde o Vasco ele diz não ao preconceito, numa época onde o preconceito ele era nítido. Tanto preconceito racial, quanto preconceito social, quanto a xenofobia com portugueses e tudo mais. Então a resposta histórica centenário dela ela precisa ser falada, ela precisa ser estudada, ela precisa ser o maior orgulho que o vascaíno ele leva no peito, né? Que é a nossa Cruz de Malta, que é a resposta histórica, que é São Januário, que é a história do Vasco, que não é à toa, é a história mais bonita do futebol. É isso, Wesley, cara. Pô, uma honra ter uma enciclopédia como você aqui, esbanjando conhecimento pra gente. Pra galera de casa, certamente também um conteúdo muito nutritivo, conhecer um pouquinho mais aí dessa trajetória do Vasco nessa luta contra os preconceitos e também contra a segregação racial. Bom, com isso a gente encerra aqui o nosso programa. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e curtiram essa nossa resenha. Fica também um muito obrigado ao querido Wesley, que se dispôs a participar aqui conosco. Eu já passo a voz a você para se despedir do pessoal. Antes da gente fechar por aqui, fica sempre o convite a seguir as redes sociais do Monumental Podcast. A gente está atualmente no Twitter, no Spotify e no YouTube. Então, para quem estiver vendo pelo YouTube, inclusive, a rede está passando aí na tela para você. E eu convido primeiro aqui o querido Wesley a se despedir aqui para o pessoal. Agradecer novamente o convite. Como eu falei no início aqui, uma honra estar aí com vocês. Os vascaínos aqui, a gente sempre aprende mais e mais, onde a gente compartilha, né, dessa mesma paixão, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E um abraço aí para todos os ouvintes, né, que cada um possa também deixar aí o like, seguir nas redes sociais, porque o vascaíno está sempre ajudando o vascaíno, né? E sempre que a gente estiver à disposição, a gente está sempre solícito aí para estar ajudando um ao outro. Então, novamente, muito obrigado pelo convite, né? Saudações vascaínas e tamo junto. Valeu, Wesley. Agora eu convido meu amigo Pedro Vasconcelos para se despedir aqui do pessoal. Valeu, galera. Sempre uma honra aí participar com vocês. Mais um excelente episódio. Pô, bastante conteúdo bacana aí que nosso camarada Wesley pôde trazer pra gente. Como o Eduardo disse, pô, uma verdadeira enciclopédia, né? Uma aula que a gente teve aqui sobre Vasco. Enfim,
Muito obrigado aí ao Léo, da Scout Vasco, a você, Eduardo, da Analisa Vasco, Marcos, da Central do Cocão. Próximo episódio a gente tá aí. Agradeço a todo mundo que assistiu. Sigam lá também no meu Twitter, @p_vasconcelos8. E até a próxima, galera. Tamo junto. Perfeito. Agora eu chamo o meu amigo Marcos Paulo para deixar aquele abraço apertado para os nossos ouvintes. Valeu, galera. Obrigado a você que chegou até aqui. Obrigado aí, Wesley, pelo conhecimento compartilhado com a gente. Agregou muito. Obrigado, Pedro. Valeu, Eduardo. Valeu, Léo. E eu convido vocês a seguir o Monumental Podcast, né? A nossa página. E seguir também a Central do Cocão, tanto no X, né? No antigo Twitter, quanto no Instagram. E agora no Thread também, né? Esse novo aplicativo aí. Valeu? Tamo junto. Um abraço, galera. Até a próxima. É isso, galera. Fico por aqui também. Forte abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu.